Parte 3. Crônicas de Goblin Hall. O novo chefe e a lei do mais forte. Dia 26. A chegada dos antigos e a tomada do poder. 26 dias desde o meu renascimento caótico. Meu corpo, agora de Goblin robusto, era um arsenal de habilidades. Cada monstro devorado acrescentava uma nova ferramenta ao meu repertório. Visão noturna de uma coruja da floresta, faro agudo de um cão selvagem, afinidade com terra de um verme gigante. Treinava os goblins da minha geração com rigor militar, moldando-os nas garras da minha ambição. Eles eram leais, pois comigo, comiam carne todos os dias e evoluíam. Foi então que os guerreiros anciãos retornaram. Um grupo de 15 goblins veteranos, mais altos e cicatrizados, liderados por um velho hobgoblin chamado Gashnak. Eles traziam consigo a riqueza de uma pilhagem bem-sucedida. Armas de ferro enferrujadas, mas superiores às nossas de pedra e osso, sacos de grãos, barris de bebida forte 5 humanas. As humanas estavam algemadas, sujas, com olhos vazios de desespero. Uma faísca diferente acendeu dentro de mim, não um desejo carnal puro, embora a habilidade líbido sussurrasse, mas o reconhecimento de um recurso valioso. Humanos significavam conhecimento, técnicas, civilização. Gashnak chegou com ares de dono, esperando retomar seu lugar como chefe da tribo adormecida. Seus olhos percorreram minhas fortificações e meus goblins treinados com desdém, mas uma centelha de cautela surgiu ao me ver, um hobgoblin tão jovem, mas com uma aura de predador perigoso. Não permiti que ele se acomodasse. Gashnak, minha voz, grave e carregada de autoridade, cortou o burburinho. A tribo mudou. O fraco não comanda mais. Eu comando. Ele riu, um som rouco e cheio de desprezo. Criancinha verde que cresceu rápido. Eu trouxe riqueza. Trouxe fêmeas. Eu sou o chefe. Então, vamos decidir. O jeito antigo. O jeito goblin, declarei, apontando minha lâmina de obsidiana, agora com fio embainhado em um veneno sutil da minha habilidade. Um duelo. Pela liderança. A arena se formou no centro da caverna. Gashnak era experiente, mais pesado, com um machado de ferro enferrujado. Mas eu tinha a analisar. Via seus padrões de respiração, a tensão em seus ombros antes de cada golpe. Tinha evasão no nível 4. Seus golpes pesados cortavam o ar onde eu estivera instantes antes. A luta foi curta e brutal para ele. Quando ele, frustrado, investiu com tudo, desviei por um fio, deixando o machado enterrar-se no chão. Usei afinidade com terra para soltar uma pedra sob seu pé, desequilibrando-o. Em seguida, num movimento fluido, minha lâmina encontrou a junta de sua armadura de couro cru, penetrando seu pescoço. O veneno agiu rápido. Gashnak caiu, espumando, com os olhos arregalados em incredulidade. Silêncio total. Olhei para os guerreiros veteranos, que estavam com as armas semicerradas. Meus próprios goblins, treinados, cercaram-nos, formando uma parede de lanças. Alguém mais quer contestar? Perguntei, a voz gelada. Ninguém se moveu. Um a um, eles baixaram as armas e se curvaram. Naquela noite, diante da tribo unificada, proclamei minhas leis. Minha voz ecoava nas paredes da caverna, traduzida por linguagem orc e pelo puro peso da autoridade. Leis de Goblin Hall, o novo chefe. 1. Eu sou o líder supremo. Minha palavra é a lei final. Nenhuma ordem é questionada. 2. Todos treinarão. Todos evoluirão. A fraqueza é um fardo que será eliminado. 3. A desobediência é punida com a morte. A traição, com tortura e depois morte. 4. O forte tem direito a melhor comida, melhor arma, maior respeito. Forja a tua força ou serve aos fortes. 5. As humanas são minhas propriedades. Tocar nelas sem minha permissão é tocar em mim. E tocar em mim é morte. Os olhos das humanas, pela primeira vez, focaram em algo além do desespero, surpresa e um fragmento de esperança. Minha lei, por mais brutal, as protegia do resto da tribo. Dia 27. Oferendas de conhecimento. No dia seguinte, fui até as humanas. Elas se encolheram, mas não fugiram.
Usei meu analisar para vê-las não como presas, mas como fichas. Vocês têm valor, declarei, em um comum ainda áspero, aprendido de memórias roubadas. Não as matarei. Trabalharão para mim. Em troca, proteção, comida, abrigo. Desobedeçam, e serão comida. Aos poucos, com a guerreira novata servindo de intérprete, ela se chamava Elará. Elas se apresentaram, Marta, a ferreira, de braços grossos e olhos que brilharam ao ver o ferro roubado. Lena e Tilda, as cozinheiras, que olharam para a carne crua e os grãos com desdém profissional. Âmia, a alquimista, magra e observadora, que cheirava ao ar como se identificasse cada fungo da caverna. Elará, a guerreira novata, a mais desconfiada, mas também a mais corajosa. Elas eram tesouros ambulantes. Ordenei que Marta começasse a forjar armas decentes. Lena e Tilda assumiram a cozinha, prometendo fazer comida de verdade. Âmia recebeu permissão para coletar ervas sob guarda. Elará começaria a treinar os goblins mais promissores em técnicas básicas de combate humano. O conhecimento começou a fluir, e com ele, o poder da tribo cresceu exponencialmente. Dia 28. Disciplina para os antigos. A velha guarda, os guerreiros que retornaram com Gashnak, era indisciplinada e acostumada aos velhos hábitos de pilhar e estuprar. Coloquei-o sob um regime de treinamento brutal, supervisionado por mim e por Goblikishi. A lei do mais forte se aplicava. Quem não acompanhasse, seria rebaixado, humilhado e receberia as piores tarefas. A mensagem era clara: adaptar-se ao novo regime ou perecer. 3 dias depois, dia 31, a primeira execução. O treinamento com Goblikishi foi além do físico. Treinávamos táticas, combate em dupla, e testávamos os limites de nossas novas habilidades contra monstros capturados. A tribo prosperava sob o medo e o respeito. Mas a noite trouxe a primeira transgressão grave. 3 dos guerreiros antigos, embriagados com a bebida pilhada e achando que as novas regras eram flexíveis, tentaram invadir o recinto guardado onde as humanas dormiam. Os guardas, goblins da minha geração, os detiveram e me chamaram. A fúria foi um frio cortante. Não era só desobediência, era um desafio direto à minha primeira e última lei. Era uma traição à ordem que eu estava construindo. Ordenei que toda a tribo se reunisse no pátio central, sob a luz de fogueiras. As humanas foram trazidas para testemunhar. Os 3 culpados, agora sóbrios e aterrorizados, foram arrastados para a frente. Eles quebraram a lei. Rugi, apontando para eles. Tocar no que é meu é tocar em mim. Pensaram que minhas palavras eram vento. Sem cerimônia, sem duelo. Apenas justiça expedita. Com minhas próprias mãos, usando uma combinação de força bruta e precisão letal, executei os 3. Um teve o pescoço quebrado. Outro, o peço esmagado. O terceiro, recebeu o gosto do seu próprio veneno, extraído de uma das poções de Âmia. Foi rápido, brutal e inquestionável. O silêncio que se seguiu era mais pesado que a pedra da montanha. Que isto fique gravado. Gritei para a multidão de olhos arregalados. Minha lei é absoluta. Para todos. Não há exceções. Voltei-me para as humanas. Elará as protegia com os braços, seu rosto pálido. Olhei nos olhos de cada uma. Minha palavra é proteção. Minha palavra é ordem. Enquanto servirem, viverão melhor do que qualquer um aqui. Naquela noite, a autoridade de Goblin Hall foi cimentada não apenas com força, mas com a aplicação implacável de sua própria justiça. A tribo aprendeu. E o rei Goblin, com o gosto de sangue traiçoeiro ainda na boca, planejava seus próximos movimentos. As humanas agora eram mais que prisioneiras. Eram investimentos. E todo investimento precisava ser protegido. A semente de uma sociedade verdadeira, embora brutal e despótica, começava a brotar no solo ensanguentado da caverna.